Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Está começando mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus nos abençoe de uma maneira rica e que o seu nome seja glorificado. Eu quero lhe convidar para juntos orarmos, juntos buscarmos ao nosso Deus que é maravilhoso. Vamos falar com o Senhor. Deus querido e amado, Tu és digno de todo louvor e de toda glória. E nós Te agradecemos por participarmos do Teu reino, que é eterno e inabalável. Te louvamos, Senhor, por sermos Teus filhos, adotados na Tua família por causa dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Rogamos a Tua bênção sobre esse momento de pastoreio, que o Senhor esteja conduzindo cada parte, que o Teu Espírito fale ao nosso coração mediante a Tua palavra e que a nossa alma seja cada vez mais inundada com a Tua santa presença. Abençoe os Teus filhos e filhas. Tu conheces o coração de cada um, as necessidades particulares, e nós rogamos, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe convidar, meu irmão, minha irmã, a nesse momento estarmos juntos cantando louvores ao nosso Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo,
Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados irmãos, nós estamos refletindo no livro de Esdras. Nesse momento nós vamos pensar em Esdras capítulo 4. Quero convidar você a acompanhar a leitura desse texto e a nossa oração é que Deus fale conosco. Essa passagem nos mostra que a obra de Deus, ela encontra oposição, mas que, a despeito dos inimigos que se levantam contra o Senhor e a sua ação no mundo,
os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Então, Esdras 4 nos mostra que a obra de Yahvé sempre enfrentará resistência espiritual, resistência de adversários do Senhor, mas nós somos chamados a permanecermos fiéis, a confiarmos na providência divina e aguardarmos o tempo de Deus. Então, por favor, meu querido, vamos olhar esse texto, Esdras, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarzitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem,
sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, e a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus queridos irmãos, como nós dissemos, esse texto nos trata sobre a oposição contra a obra de Deus. Mas é importante que nós compreendamos que, a despeito dessa aversão àquilo que o Senhor está fazendo por parte dos seus inimigos, o propósito de Deus prevalecerá. Esdras, capítulo 4, nos mostra o povo de Deus construindo o templo. E o templo representava a presença de Deus. Então nós temos aqui um ato que apontava para a restauração da adoração e também o cumprimento das promessas messiânicas. E é em meio a essa situação que inimigos se levantam contra a obra do Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes afirma que a realização da obra de Deus agrada ao Senhor e enfurece os inimigos. E sempre que alguém se levanta para executar um projeto que visa a glória de Deus, o inimigo se assanha e levanta severa oposição. Então observe, o mesmo Israel que já havia enfrentado tantos problemas, usando a linguagem do Derek Thomas, um século de problemas no passado, agora enfrentará um século de oposição pela frente. O texto nos mostra que desde a oposição inicial, no primeiro ano após o retorno do povo de Judá para Jerusalém, passando pela oposição mencionada 1,5 depois, quando Dario assumiu o trono, e pela oposição que ocorreu meio século mais tarde, já na época de Assuero, até finalmente chegar à oposição registrada na maior parte de Esdras, capítulo 4. Então veja, observe, por favor, o seguinte. Nós temos neste capítulo várias oposições. Desde a oposição na época de Ciro, versículos 1 até a parte A do versículo 5. Também a oposição na época de Dario, versículo 5, parte B, até o versículo 6 e também o versículo 24. A oposição na época de Assuero,
Esdras capítulo 4, versículo 6. E, por fim, a oposição na época de Artaxerxes, capítulo 4 de Esdras, do verso 7 ao verso 23. Então, por favor, observe. Nós temos aqui, nessa passagem, oposições em diferentes momentos. Oposição na época de Ciro, 536 a.C. em diante, na época de Dario, 522 a.C. em diante, na época de Assuero, 486 a.C. em diante, e na época de Artaxerxes, 465 a.C. em diante. Então, o texto nos mostra que o povo de Deus, que retornou do exílio, que reconstruiu o altar, que lançou os fundamentos do templo, está agora sobre uma grande perseguição. Observe que o inimigo aqui, ele se utiliza de armas para se opor ao povo de Deus. Ele usa artimanhas para fazer antagonismo aos judeus. Então, por favor, acompanhe a reflexão nesse texto, porque nós vamos perceber que o inimigo usa algumas estratégias, como, por exemplo, o desânimo entre o povo, como o sabotar os planos de construção do templo, fazer acusações, mas a primeira estratégia do inimigo é, de alguma maneira, adentrar no meio do povo de Deus e se parecer como um aliado, como alguém que quer contribuir com a obra. Então, vamos dividir esse texto em algumas partes. A primeira delas está do verso 1 ao verso 3, que mostra que a oposição começa com alianças falsas. Os adversários, conforme o verso 2, dizem o seguinte: edificaremos convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Observe, eles propõem aqui uma cooperação, uma união, uma parceria, mas a resposta de Zorobabel é muito firme no verso 3. Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Por que Zorobabel traz essa resposta tão firme? Porque os adversários de Judá e Benjamim, muito provavelmente, são uma referência aos samaritanos. Um povo que se misturou e que agora vivia em um sincretismo religioso. Misturava a adoração a Deus com a idolatria. Ou seja, era um povo que tinha se afastado do Senhor e que agora propõe uma aliança com o povo de Deus. Mas o texto nos mostra que Zorobabel não aceita aquela aliança. Observe, meus amados irmãos, o maior perigo, às vezes, para a igreja não vem de uma perseguição aberta, mas da corrupção interna da verdade. Muitas vezes, quando o inimigo não consegue parar a igreja pela perseguição externa, ele tenta se infiltrar na igreja, semeando falsas doutrinas, apresentando ideias corrompidas. Nós temos aqui um povo idólatra tentando fazer aliança com o povo de Deus. Qual é o princípio aqui para nós aplicarmos? O pecado, infelizmente, é capaz de trazer danos ao povo do Senhor. O pecado é maligno e ele pode trazer sobre o povo de Deus situações ruins, nocivas, que atrapalham, de certa forma, a caminhada
do povo de Deus. Então, a resposta da igreja a toda contaminação espiritual, a toda mistura de adoração ao verdadeiro Deus com idolatria é não. A igreja não pode se corromper com o mundo. A igreja não pode compactuar com as trevas, não pode fazer alianças com os inimigos do povo de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo, do verso 4 ao verso 5, nos mostra que quando a sedução falha, a perseguição começa. O texto diz que eles desanimaram o povo. Verso 4. O texto prossegue mostrando que além de desanimar o povo, eles tentaram amedrontá-lo. Depois subornaram conselheiros, ou seja, há uma progressão aqui. Primeiro é um desgaste emocional, depois uma intimidação, posteriormente uma ação política. É a estratégia do inimigo. Se ele não consegue se infiltrar e trazer danos internos à igreja, ele procura intimidar exteriormente. Como diz Philip Ryken, quando o povo de Deus não aceita compromissos espirituais, deve esperar oposição mais intensa. Observe que a obra de reconstrução do templo para durante vários anos. Parece uma derrota. O templo sem ser reconstruído, o templo que foi destruído pelos babilônios, mas Deus continua governando. Meus amados irmãos, muitas vezes a igreja do Senhor é perseguida. O Senhor Jesus falou: no mundo passais por aflições. O nosso Salvador também disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja sendo perseguido, perseguida, esteja sofrendo ações externas de inimigos espirituais. Mas eu quero lhe convidar a não desanimar. O nosso Salvador também foi perseguido. A obra de Deus, ela vai avançar. E Deus cuida do seu povo. Como nós citamos há pouco, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, se você está sendo perseguido por ser povo de Deus, você é um abençoado. Você é uma abençoada. O texto, então, do verso 6 ao verso 23, mostra que a oposição utiliza todos os meios disponíveis. Observe, Esdras reúne diversos documentos oficiais mostrando que a resistência continuou por muitos anos, como nós dissemos no início da reflexão. Ela atingiu, compreendeu vários períodos de diferentes governantes, como Dario, Ciro, Assuero e Artaxerxes. E aqui nós temos documentos oficiais apresentados: cartas, acusações, manipulação política, mentiras. Ou seja, os inimigos, eles apresentam Jerusalém como uma cidade rebelde aos governantes daquela época. Só que eles estavam mentindo. Eles estavam faltando com a verdade. Charles Spurgeon dizia o seguinte: a mentira frequentemente veste as roupas da prudência. Nós temos aqui um retrato do mundo que busca fazer acusações contra a igreja,
que procura ameaçá-la, intimidá-la. A igreja continua enfrentando acusações semelhantes, mas o convite de Deus é para permanecermos firmes. Citando novamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ou seja, irmãos, a oposição não significa que a igreja saiu da vontade de Deus, mas ela pode significar exatamente o contrário. Quando o povo de Deus está vivendo em sujeição ao seu Senhor, isso produz a ira do inimigo, isso produz a fúria de Satanás, mas a igreja precisa continuar firme. Meu irmão, minha irmã, continue firme. Os dias são difíceis, as tribulações têm se intensificado, continue firme. Chegamos ao quarto e último aspecto da mensagem. Deus permanece soberano, mesmo quando a obra de Deus parece interrompida. O capítulo 4 de Esdras termina com uma notícia triste. Diante de tantas perseguições, cessou, pois, a obra da casa de Deus. Parece frustrante, não é? O sonho de uma reconstrução parou ou foi adiado. Mas eu quero que você estabeleça um pequeno link. No próximo momento de pastoreio, o alvo da reflexão será Esdras capítulo 5. Então, veja rapidamente, Esdras capítulo 5, verso 1, diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém. Observe, enquanto homens olham para essa situação e só enxergam interrupção, a obra de Deus parou, Deus não parou. Deus usa dois profetas, dois porta-vozes dele, Ageu e Zacarias, para profetizarem. Ou seja, o Senhor está preparando uma renovação. O templo provisoriamente parou de ser reconstruído, mas Deus continuava agindo pela sua palavra, usando seus servos para que a sua obra pudesse recomeçar. Um autor chamado Udo Guid observa que Deus nunca abandona sua obra. Quando necessário, ele levanta a sua palavra para despertar novamente o seu povo. E citando John Piper, ele escreve o seguinte: os atrasos da providência, atrasos entre aspas, porque a providência de Deus sempre age da maneira certa. Os atrasos da providência nunca são derrotas da providência. Isso significa que, diante de circunstâncias que parece que os nossos sonhos ou até planos de Deus estão sendo aparentemente adiados, nós precisamos nos lembrar que Deus continua trabalhando, que o Senhor prossegue agindo e que a sua obra não será frustrada, porque os planos de Deus não podem ser vencidos pela oposição. Jó declara isso em Jó capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A igreja, como o Senhor Jesus Cristo, como o povo judeu na antiga aliança, enfrenta oposição. Cristo enfrentou oposição desde o início. Herodes tentou matá-lo. Os líderes religiosos conspiraram contra ele. A nação
onde ele se encarnou, o rejeitou. Ele estava cumprindo aquilo que a profecia bíblica expressava através do profeta Isaías, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Satanás lhe ofereceu os reinos do mundo, mas Jesus recusou. Os fariseus ofereceram reconhecimento humano, Jesus recusou. Pilatos ofereceu libertação mediante um comprometimento, Jesus recusou. E esse Jesus, que resistiu às oposições, às perseguições, ele está edificando um templo que jamais será destruído. E que templo é esse, irmãos? É a igreja. O nosso Salvador disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, a obra de Deus vai continuar avançando. A igreja do Senhor é mais do que vitoriosa. A sua vida, a minha vida em Cristo Jesus não tem como dar errado. Por quê? Porque o Deus que nos salvou pela obra do seu Filho garante vitória. Garante vitória. O templo estava destruído. Começou um processo de reedificação que simplesmente parou. Mas esse templo seria novamente recomeçado. A obra reiniciaria. Mas isso aponta para algo muito maior. Aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro templo, que não pode ser destruído. Aponta para a igreja, que se tornou o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita na igreja. E diante dessa realidade, nós podemos ter certeza que, a despeito de fracassos do povo de Deus no decorrer da história, como nós observamos nos relatos sobre Israel, o povo do Senhor, ele vai prevalecer. Diante das oposições, diante das lutas, lembre-se, Deus continua agindo. O Senhor não abandonou o seu povo e Ele usa até o sofrimento para gerar em nós perseverança. Aquilo que às vezes nós podemos erroneamente interpretar como atrasos, não são atrasos ou desperdício. É Deus na sua providência perfeita, agindo, preparando o seu povo para algo ainda mais grandioso. Meu amado, minha amada, persevere diante das adversidades. Permaneça firme perante os sofrimentos, as perseguições. Aquilo que o Senhor disse em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. João Calvino afirma: ainda que a obra pareça retardada, Deus nunca está atrasado. Eu quero terminar mostrando então que é o Senhor quem edifica a sua igreja, esse templo vivo, essa construção espiritual. É Deus, meu irmão, minha irmã, que está edificando a nossa vida pelo seu Espírito. Nenhuma oposição política, perseguição, cultura, ideologia, nada pode impedir o que Cristo decidiu construir. A igreja, alvo de oposição, de intimidação, ela vai permanecer.
ela jamais será destruída. Por quê? Porque o dono da igreja cuida dela. Lembre-se disso. Você faz parte do povo de Deus? Se a resposta for sim, glória ao Senhor. Permaneça firme. Deus não vai te abandonar. Deus vai continuar falando ao seu coração, ministrando a sua alma, lhe fortalecendo, lhe instruindo, mesmo em situações que parecem que expectativas estão sendo frustradas. Deus continua trabalhando. Não se comprometa com o erro. Deixe que Deus guarde o seu coração em rendição a Ele. Não faça aliança com o pecado, por maior que seja o sofrimento. Vigie, meu irmão. Confie no Senhor. Dependa da sua graça. E creia que mesmo quando vivemos dias de grande oposição e adversidade, Deus, aquele que escreve a história, continua fazendo a sua obra, renovando a nossa esperança e realizando maravilhas. Louvado seja o Senhor. Quando a oposição vier, quando a tribulação chegar, não desanime. O mesmo Deus que sustentou Zorobabel continua governando a história. A Igreja de Cristo pode enfrentar resistência, mas ela não será derrotada, porque o Senhor ressuscitado continua edificando o seu povo para a glória dele. E se você ainda não é um cristão, eu convido você a se render a Cristo. Eu convido você a se arrepender e crer no Senhor, entregando-se totalmente a Ele. Só há verdadeira vitória, só há triunfo eterno, significado para a nossa vida em Jesus Cristo. Que a nossa vida pertença totalmente a Ele. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos te agradecer, porque a despeito da perseguição e da oposição, o Senhor continua soberano, agindo e abençoando a Tua igreja. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo nos dias mais difíceis. Dá-nos a graça de permanecermos firmes, de não sermos intimidados pelas perseguições do maligno, de não sermos contaminados por falsas alianças mundanas. A Tua palavra diz que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, ou seja, as coisas que há no sistema espiritual corrupto que se levanta contra Deus. Que os nossos olhos estejam em Ti e que nós possamos crer que é do Senhor que vem toda a vitória. Abençoa-nos, Senhor. Oramos por aqueles que estão sofrendo, seja qual for o sofrimento. Traz consolo, refrigério, vitória, restauração. Abençoe esse homem, esta mulher. Abençoe cada vida. E que em nome de Jesus possamos ter a certeza que é o Senhor Cristo, o ungido de Deus, que tem edificado a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Senhor, porque nada pode deter o Teu povo. Nós somos a menina dos Teus olhos e o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos a bênção de permanecermos firmes, inabaláveis e abundantes na Tua obra, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico? Vamos cantar com muita alegria. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego.
és o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Meus amados irmãos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus abençoe muito a sua vida. Que o seu coração esteja sempre animado, renovado nesse Senhor que cuida de nós. Que Deus te abençoe muito, com graça e misericórdia. Que o amor, que a fé, que a esperança em Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém, amém e amém.